Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, trabalho de conclusão de curso para pedagogia, TCC 430, turma 18. Tutor, mestre Abel Lopes Javier. Os integrantes são Carolina de Fátima Cardoso, Daniele Lisete Santos, Maristela Ferreira Valiengo, Michele Franciane Nunes, Tânia Thaís Almeida dos Santos. Esse trabalho ele foi elaborado através de uma pesquisa bibliográfica com diversos autores da área da educação, com foco na alfabetização e letramento. Esse estudo ele visa contribuir e ampliar o repertório de práticas pedagógicas que possam auxiliar no desenvolvimento e na prática da aprendizagem da linguagem das crianças nos anos iniciais da sua vida escolar. Dentre os autores, por exemplo, podemos destacar Emília Ferreiro e Magda Soares. Objetivo geral. O presente estudo tem por finalidade refletir sobre autores que trazem diferentes metodologias para intervir nos níveis de leitura e escrita dos alunos que se encontram no processo de alfabetização e letramento. Próximo, Mi. Então, assim, objetivos específicos que estão explanados, né, no nosso slide. Pode continuar, Mi. Introdução. Próximo. Então, um dos motivos que nos levou a realizar essa pesquisa bibliográfica sobre o tema alfabetização e letramento nos anos iniciais foi a preocupação em garantir as habilidades de leitura e escrita já previstas na BNCC às crianças no início do seu ciclo do ensino fundamental 1. Então, para que o professor ele possa alfabetizar efetivamente, ele tem que reconhecer o significado de alfabetização e letramento no processo ensino-aprendizagem. E ele deve elaborar as suas práticas pedagógicas conforme as necessidades, atendendo às necessidades da sua turma. Então, nós fizemos um estudo, né, com diferentes autores que vão abordar esse tema, alfabetização e letramento. Próximo, Mi, por favor. Então, para darmos continuidade ao nosso estudo, eu vou trazer primeiro uma fala, né, um conceito de alfabetização dado por Batista. Então, alfabetização no seu sentido estrito. O que designa? Designa na leitura, na capacidade de decodificar sinais gráficos e transformar em sons. E na escrita, o contrário, é a capacidade de codificar, então a criança ela vai ter que codificar os sons, né, da língua e transformar em sinais gráficos. Então, o que isso quer dizer? Que o conceito de alfabetização, ele era simplesmente a aquisição, era só adquirir, né, essa aquisição do código gráfico. E não tinha vivência nenhuma com a realidade do aluno. E eram aquelas frases isoladas, palavras soltas, e isso não garantia a eficácia de uma interpretação de um texto. E a Val, que é uma autora também que nós estudamos, né, no nosso artigo, ela amplia um pouquinho o conceito de alfabetização. E a Val, ela diz que o processo é um processo específico e indispensável, e ele se organiza em torno de situações reais de uso do sistema da escrita alfabética. Então, a gente está vendo que o conceito de alfabetização ele está sendo ampliado. Pérez e Garcia, eles trazem uma ideia, né? Eles complementam essa ideia dessa autora. E o que eles dizem? Que a criança, quando ela inicia o seu ciclo escolar, ela já traz uma certa bagagem com ela. Então, a criança, ela começa essa alfabetização antes mesmo de começar o seu ciclo escolar, porque ela faz leitura, né, do mundo em que ela está cercada, ela faz várias leituras desse mundo desse meio, né, desse mundo que a cerca. E isso pode mudar por... Não, é esse mesmo, obrigada.
Então, pode considerar que a criança, ao ingressar na escola, ela já traz consigo informações acerca da linguagem escrita. É o que a gente fala, que a criança, ela não é uma tábula rasa, ela vem com uma bagagem. E isso também deve ser muito bem explorado pelo professor. Para Emília Ferreiro, existem duas formas de se conceber a alfabetização. A primeira, mais tradicional, é vista como aquisição de uma técnica. A segunda atende aos pressupostos mencionados por Pérez e Garcia e os complementa, colocando que, se a escrita é concebida como um sistema de representação, compreensão de significados, sua aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, um, uma aprendizagem conceitual. Então, os estudos da Emília Ferreira, que são anteriores, de Pérez e Garcia, ela já diz nesses estudos que a aprendizagem é conceitual. O que é isso? Que envolve todo um processo de análise e reflexão da língua, né, sobre a língua, através de práticas reais da leitura e da escrita. Então, aí a gente já pode observar que o conceito de alfabetização está ficando cada vez mais amplo. E com o desenvolvimento dos estudos, né, o desenvolvimento da sociedade, acabou surgindo um novo conceito, que é o letramento. E para começarmos a falar sobre o letramento, a precursora dele aqui no Brasil, a nossa saudosa Magda Soares, em que os seus estudos, ela diz que alfabetização e letramento, eles são processos linguísticos e eles são processos cognitivos distintos. Porém, eles são simultâneos e interdependentes. Então, o que isso quer dizer? A alfabetização é a aquisição da técnica da escrita, certo? Ela não precede, a alfabetização, ela não precede e não é um pré-requisito para o letramento. Ao contrário, para a criança ler e para a criança escrever efetivamente, ela deve estar envolvida em atividades de letramento. Leitura e produção de textos reais, práticas sociais de leitura e de escrita reais, que condiz com o seu universo, com o seu mundo. Com esses estudos, o PENAIC passou a passar para o professor uma formação, além de uma formação para alfabetizar, os preceitos do letramento. Esse letramento, ele já começa lá na educação infantil, com idas à biblioteca, com rasgadura de revistas, com contação de histórias. O aluno já entra na vida escolar dele aos 3, 4 meses, já com uma leitura de mundo, com letras ao seu envolto, com livros, com músicas que contam letrinhas, com músicas que fazem associação à leitura e à escrita. No contexto de alfabetização e letramento, os professores têm que trazer diferentes textos, não só aquele texto sobre A mais B mais C, textos que eles usam no dia a dia. A mãe colocou uma lista no supermercado, ele vai ao supermercado com a mãe, o que ele compra, como que é o nome. Tudo isso são textos que ele usa no dia a dia, que o aluno encontra em qualquer lugar e que acaba sendo usado no processo de letramento. Pode trocar o slide, Mi. Devido a isso, é que hoje os alunos, desde o início, têm o status de leitores e escritores, não só de copistas. Situações de ensino-aprendizagem que devem gerar oportunidades de aprender a ler e escrever por eles. Não porque o professor está mandando, mas porque ele vai usar isso mais para frente na vida. Instaurar práticas de escrita na escola com o objetivo de formar esses escritores competentes e oferecer aos alunos sentido. Por que eu estou copiando, fazendo ba, be, bi, bo, bu? Aonde que eu vou usar? Para que eu vou usar? Eles precisam ter sentidos. Hoje, na era digital, com muita informação, só o copista, só as situações de ensino-aprendizagem copistas não geram interesse nos alunos. Para Maroni, ele diz assim,
vou estar lendo aqui. Para a aprendizagem aconteça, o professor precisa garantir às crianças a reflexão sobre as situações de ensino-aprendizagem. No processo de aprendizagem, o professor é a peça fundamental, sendo que ele auxilia os alunos na busca e faz intervenções necessárias para garantir a aprendizagem dele. Dando continuidade, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, que nada mais é do que as diretrizes elaboradas pelo governo, que orientam, né, a educação no Brasil. Eles foram criados com o objetivo de nortear o trabalho do docente e compõem a grade curricular das instituições educativas. Sendo assim, é necessário que o professor prepare atividades em que os alunos, os estudantes, interajam com esse processo, permitindo que participem de momentos em que possam estar em contato com diferentes gêneros textuais, que compreendam o sentido dessa leitura, no material que estiver lendo ali, né? Então, ou seja, o docente, né, ele tem que estar, a interação da criança com os adultos, né, promove momentos ali que a criança compreenda o sentido da leitura. É importante que os pais leiam para os seus filhos, né, e a preferência de textos de boa qualidade para a compreensão dessa criança. E que onde a criança ali está acompanhando a leitura e fazendo a interpretação do que está sendo dito. E já o docente, o professor, ele em sala de aula, ele tem que desenvolver metodologias diferentes, diversificadas, para atrair essa criança para a aprendizagem da leitura aqui. Então, em uma dessas exemplos dessas metodologias citadas são a roda de leitura, o jogo de identificação de palavras e a interpretação dessas palavras, leitura com caça-palavras, ou seja, a vivência da criança ali no dia a dia, trazer o dia a dia da criança para a sala de aula para facilitar o seu processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, entendemos que a alfabetização e o letramento caminham juntos. Dando essa importância para a escrita, podemos propor leitura e escritas de textos. É deixado de exercer o ensino automático e repetitivo e passa-se a desenvolver uma prática pedagógica crítica, em que a aprendizagem da leitura e da escrita ocorrerá de fato. Assim, são garantidas ao aluno as competências necessárias para prosseguir na escolarização e apropria-se dos novos conhecimentos que estão por vir. E entendemos também que as crianças já vêm com uma bagagem que elas trazem antes mesmo de entrar na escola. Esses conhecimentos são decorrentes da interação social que ela mantém ou manteve com a escrita e da relação com as pessoas já alfabetizadas. Relação esta que ocorre nos mais diversos contextos em que ler e escrever tem função social. E como vamos ver aqui no próximo slide, a função do professor é ele tornar um ambiente mais motivador, com desafios que promovem o autoconceito positivo dos alunos e a confiança em sua própria competência, para enfrentar as propostas que apresentarão na sala de aula. Então, a missão do professor é tornar as aulas mais motivadoras, trazendo desafios que os alunos, que façam com que os alunos pensem e reflitam sobre o que estão aprendendo.
As características das atividades propostas são essenciais, ou seja, devem oferecer desafios difíceis, mas também possíveis e ajustados a todos os níveis de conhecimento de cada aluno da sala de aula. Então, vemos também que não é mais aquele ensino mecânico e repetitivo. Devemos exercer uma pedagogia didática crítica, com que faça o aluno pensar e refletir sobre aquilo que ele está aprendendo. E aqui finalizamos o nosso trabalho de conclusão de curso e deixamos os nossos agradecimentos à banca e ao nosso orientador.